Ok, irmãos, nós vamos, neste momento, ao estudo da Palavra de Deus. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Nós leremos o verso 18 ao verso 22. Marcos 2, 18 a 22. Muito bem, a palavra de Deus diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes terá tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento nós chegamos mais uma vez diante do Teu trono de graça. Queremos, ó Pai, suplicar a Ti o perdão pelos nossos pecados, suplicar, ó Pai, a Ti que o Senhor venha falar aos nossos corações pelo estudo da Tua palavra nesta manhã, usar, ó Pai, este miserável servo do Senhor nas Tuas santas mãos, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Também, ó Pai, queremos interceder junto de Ti pelo nosso país, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, os governantes, dando sabedoria para eles, que eles possam conduzir o nosso país segundo a vontade do Senhor, ó Pai, e não a deles. Que o Senhor possa dar a eles sabedoria para também tomar as decisões corretas com respeito a essa enfermidade que tem assolado o nosso país, não só o nosso país como o mundo. E que o Senhor, ó Pai, venha intervir nesta enfermidade que está aí a nível mundial, colocar suas mãos, curar as pessoas, ó Pai, que estão enfermas. Nós pedimos também que o Senhor, ó Pai, possa dar sabedoria também para os médicos administrarem os medicamentos corretos, também na vacina, a medicação para curar, ó Pai, desta enfermidade também aqueles que estão submetidos a ela também. Nós queremos, ó Pai, também pedir ao Senhor que o Senhor abençoe os nossos irmãos em Cristo que estão nas suas casas, cultuando, ó Pai, ao Senhor, exaltando seu santo nome. Que o Senhor possa, ó Pai, suprir a eles também todas as suas necessidades. Nós pedimos por aqueles que estão enfermos, em especial pela irmã Cristina também, que o Senhor continue abençoando a saúde dela. Damos graças ao Senhor que o Senhor já tem abençoado, ela tem feito o exame e já está medicado, fazendo o tratamento o qual ela necessita. Mas o Senhor continue, ó Pai, colocando suas santas mãos, que os medicamentos ali que estão sendo administrados possam surtir o efeito desejado também. Ó Pai, agradecemos porque até no momento nenhum dos nossos irmãos tem sido acometido por esta enfermidade, desse coronavírus aqui em Pitangueiras, mas nós sabemos, ó Pai, que ao redor do mundo, até mesmo no nosso país, já temos tido vários casos, até mesmo de irmãos em Cristo que têm sido pegos por esta doença. Nós agradecemos ao Senhor pelo missionário Alisson, que foi acometido por este mal, mas que o Senhor já tem cuidado dele e ele já está melhor. Nós fomos gratos ao Senhor e pedimos ao Pai que o Senhor continue colocando as suas santas mãos sobre a vida, ó Pai, dos teus servos, protegendo, guardando, fazendo, ó Pai, a sua vontade sobre a vida de cada um de nós, porque nós sabemos que a sua vontade ela é boa e perfeita. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, nós veremos aqui nesta manhã a parábola, do Senhor Jesus Cristo, falando sobre
o renovo, né, espiritual que ele dá. Então, o que nós estaremos tratando nessa manhã é este tema, né? O renovo espiritual que Cristo dá. E é justamente isso que Jesus ele está falando aqui com os discípulos de João, também com os fariseus. Ele está ensinando, né, aqui mais uma vez a eles sobre essa questão. Principal, né, o foco aqui ainda sobre os fariseus, porquanto eles viviam, né, presos naquelas tradições religiosas, e diga-se de passagem que a maioria das tradições, até mesmo que eles se prenderam e queriam também prender o povo, muitas delas não fazia parte, né, da lei a qual Deus havia estabelecido. E eles até mesmo acrescentaram muitas coisas com respeito à lei e até forçavam o povo a cumprir estas questões. Então Jesus aqui, ele vai falar sobre este renovo espiritual, o qual ele veio para dar, né, àqueles que receberem ele como seu único e suficiente Salvador. Então Jesus aqui, constantemente, ele era atacado, né, pelos escribas e pelos fariseus. Aqui no capítulo 2, se nós lermos, né, todo o capítulo, uma parte da história nós já vimos no domingo passado, mas se nós lermos aqui todo o capítulo, nós vamos ver que os fariseus aqui, os escribas, estão sempre, né, pegando no pé do Senhor Jesus, sempre estão atacando ao Senhor Jesus Cristo. E aqui eles já haviam até mesmo colocado em xeque, né, a divindade de Jesus e acusado até mesmo o Senhor Jesus Cristo de ser blasfemo. Olha no capítulo 2, verso 7. Onde ele diz assim: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, naquele momento, né, onde Jesus ali, ele curava aquele paralítico, Jesus olha, né, os irmãos lembram desse texto, Jesus olha para aquele homem e fala, né, os teus pecados estão perdoados. E aí eles já começam, né, a ficar ali bravos, nervosos e tal, falando para ele, né, pensando, né, ali e falando, né, que olha, isso é blasfêmia. Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. E aí o Senhor Jesus, os irmãos lembram da história, olha para eles e fala assim, qual que é mais fácil dizer, né? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda. E aí então o Senhor aqui, Jesus, né, fala para aquele homem, para que vocês saibam então que eu sou, né, Deus, que eu sim tenho poder para perdoar os pecados, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e anda, né? E aquele homem sai ali diante daqueles incrédulos, né, homens ali religiosos, ele sai levando o seu leito. Havia um grande problema ali, porque Jesus, naquela forma a qual ele agiu, ele acabou fazendo com que os escribas ali ficassem ainda mais furiosos, né? Por conta de ele dar a prova de que não só ele poderia perdoar os pecados, como ele poderia curar aquele homem que estava ali enfermo, que não podia andar há anos. Então, eles já haviam atacado o Senhor Jesus Cristo dessa forma, né? Fazendo com que a sua divindade, né, fosse colocada em xeque e também chamando ele de blasfemo. Ainda aí no capítulo 2, eles acusaram também o Senhor Jesus Cristo, isso nós vimos na semana passada, de comer com pecadores, de se relacionar com os pecadores. Aí no versículo 16 ele diz, e os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores, né? E aí eles estão agora acusando Jesus de estar ali no meio dos pecadores, porque na visão farisaica eles não poderiam jamais, né, ter contato com esse tipo de pessoas, os publicanos e até mesmo aí com os pecadores, porque eles se declaravam né? Se declaravam santarrões. Um dos grandes problemas que muitas das vezes nós temos em nossas vidas é que nós estamos tentando tirar fora da espiritualidade a misericórdia, né? O amor para com o próximo. E essas coisas devem andar juntos. Se alguém é espiritual, essa pessoa espiritual, ela não vai atacar as outras, ela não vai colocar barreiras, né, para que as outras pessoas não cheguem a ela, mas pelo contrário, essa pessoa vai demonstrar o seu amor para com aqueles que estão, né, sem Cristo, aqueles que de repente até mesmo são irmãos em Cristo, mas eles estão espiritualmente fracos na fé. Então a verdadeira espiritualidade faz com que a gente busque essas pessoas, abrace essas pessoas e tente ajudar essas pessoas a crescer cada vez mais. Enquanto que a falsa espiritualidade vai fazer
o que os fariseus aqui estavam fazendo, né? Colocar ali obstáculos para que as pessoas não cheguem a ela, fazer críticas, levar, né, críticas daquelas pessoas, falar mal daquelas pessoas, era justamente o que os fariseus e os escribas faziam com Jesus e com os seus discípulos. Então, amado, aqui nós temos os discípulos de João envolvidos aí nessa pergunta aqui do nosso texto, a qual eles fazem, né, Jesus falando por que é que eles não jejuam, mas veja que até a palavra de Deus já nos ensina uma lição preciosa aí, é que quando nós estamos perto de pessoas assim, há uma probabilidade muito grande que essas pessoas vão nos influenciar. Os discípulos de João eram pessoas que estavam realmente buscando a Deus, que estavam realmente servindo a Deus, mas por estar ali sempre em contato com os fariseus que estavam seguindo João durante seu ministério, eles também foram influenciados por este grupo, de forma que eles chegaram até Jesus e falaram, né, olha, por que nós, né, jejuamos e o Senhor e os seus discípulos não jejuam, né? E logo em seguida Jesus irá nos ensinar o porquê dessa questão. Mas veja, amado, eles aqui atacaram o Senhor Jesus por ter esse contato com as pessoas pecadoras. Também eles acusaram a Jesus até mesmo de quebrar a lei, tanto na guarda do sábado, que nós vemos aí posteriormente, no nosso texto, no versículo 23 e versículo 24, ele diz assim: aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Então eles estavam ali acusando o Senhor Jesus dele com os seus discípulos estarem quebrando a lei, de estarem ali trabalhando, né, no sábado. E Jesus inclusive vem dizendo, nunca lestes, verso 25, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade, teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Então veja que essa falsa espiritualidade, né, desses fariseus, inclusive estava falando ali que os discípulos de Jesus deveriam padecer de fome mesmo, deveriam ali morrer de fome, mas eles não poderiam nem mesmo ali colher ali o alimento, porque era para eles comerem naquele momento. Não era nada, né, de um trabalho ali que eles iriam tirar e vender e tal, nada disso, era somente para suprir a sua necessidade física ali do momento, a alimentação. Então, eles quebraram, eles acusaram, né, Jesus de quebrar a lei, e tanto nessa questão da guarda do sábado, quanto aqui, nós encontramos aqui no nosso texto, né, qual nós lemos, no versículo 18, também dos discípulos de Jesus, e ele mesmo, não jejuar. Eles falam, vocês estão quebrando o mandamento, porque na lei mosaica, nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas na lei mosaica, todos os judeus deveriam jejuar pelo menos uma vez no ano, né, que era no dia da expiação. Então veja, amado, que aqui, no texto mesmo, nós já conseguimos ver, nesse contexto, nós já conseguimos ver que os fariseus eles estavam sempre debatendo sobre isso. E eles revelavam um grande problema, o qual eles tinham, que era justamente uma falsa espiritualidade engessada, uma espiritualidade, né, completamente contraditória com os ensinamentos bíblicos e com os ensinamentos de Cristo Jesus. Então era alguém que era religioso extremo, mas nas suas próprias práticas religiosas, o seu próprio ponto de vista, e não religioso na forma bíblica, né, buscando realmente cumprir aquilo que a palavra de Deus dizia. E aí Jesus, nessa altura aqui, do nosso texto, que nós lemos do versículo 18 até o 22, Jesus já havia aqui mostrado aos escribas e fariseus a razão até mesmo da sua vinda neste mundo, que era justamente curar os enfermos e salvar os perdidos. Essa era a razão de Cristo ter vindo. Por isso ele teve contato com os publicanos, com os pecadores, por isso ele demonstrava amor para com as pessoas, né? Então, esta é a razão a qual Jesus Cristo veio neste mundo, né? Mais de 2000 anos atrás. Agora Jesus ele vai mostrar aos fariseus que a sua obra salvífica, ela traz uma vida celebrante, uma vida jubilosa, e também é uma vida nova, completamente nova. Não é uma vida, né,
misturada com as coisas antigas, com as velhas práticas religiosas, e agora ele trouxe alguma coisa para incrementar isso. Não, é novo, é tudo novo. A palavra de Deus, inclusive, nos diz lá em 1 Coríntios 5, 17, diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então é isso que Cristo ele veio fazer. Ele veio salvar, ele veio dar uma nova vida, ele veio dar uma vida de alegria. Ok? E nós veremos esses 2 pontos, rapidinho, nesta manhã. Primeiro, o Evangelho abre as portas para uma vida de jubilosa celebração. Uma vida de constante alegria. Quando nós olhamos na religião dos nossos pais, quando nós olhamos naquela religiosidade que os nossos pais viviam, e talvez até alguns de nós viveram nela, nós vamos ver que nós éramos escravos de uma religião, nós éramos escravos até mesmo de algumas obras religiosas as quais nós deveríamos fazer, e se a gente não fizesse, a gente teria grandes problemas, até mesmo por conta do que era ali nos ensinado. E, amados, é de comum, ciência de todos nós, que durante muito tempo, as religiões antigas dos nossos pais faziam até mesmo rituais e seguiam ritos que eram terríveis. Como até mesmo da pessoa, se autoflagelar, buscando assim que ele pudesse obter o perdão de Deus, que ele pudesse ser perdoado pelo Senhor. Então eram ritos terríveis, onde as pessoas ali se chicoteavam, se chibatavam ali, buscando esta purificação, digamos assim. Quando na palavra de Deus nós nunca vemos isso. Nós não vemos uma punição que nós devemos dar a nós mesmos por conta dos nossos pecados. Nós sabemos sim que todos os pecados os quais nós praticamos vai trazer sim consequências para a nossa vida. Há um preço sim para ser pago. É como um exemplo, aqui, é como uma mulher que vive na prostituição, ela vai ter ali de repente uma consequência. De repente pegar ali uma enfermidade, por conta dos atos os quais ela está cometendo, de repente uma gravidez não desejada. Então veja que vai haver uma consequência. O homem, da mesma forma, que se envolve com a prostituição, de repente uma doença também, de repente vai ser pai aí sem querer ser. Então veja que todos os pecados, nós estamos dando este exemplo sobre isso, mas vários pecados, aquela pessoa que de repente vive no uso de drogas, pode ser lícitas ou ilícitas, faz uso do tabaco, e a gente sabe que muitas pessoas são acometidas por conta deste vício, são acometidas por problemas de enfermidades terríveis, tais como câncer. Então tem as suas consequências, sim, mas nunca a palavra de Deus diz que nós deveríamos nos autoflagelar para que houvesse assim o perdão dos nossos pecados. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor, arrepender das atitudes pecaminosas da nossa vida e então confessar ao Senhor Jesus. Lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz sobre isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o triste é que os nossos familiares viviam nessas práticas religiosas. Não é muito diferente do sistema religioso daquela época, qual Jesus estava ali combatendo. Que era um sistema que, ao invés de trazer a pessoa realmente para Deus, de fazer com que a pessoa tivesse alegria em até mesmo adorar a Deus, em servir a Deus, fazia com que a vida cristã para ele fosse um peso. Então o Evangelho, ele não veio para isso. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para dar a nós uma nova vida e uma vida jubilosa, uma vida de alegria. A religião judaica havia transformado a vida em um fardo pesado e os ritos sagrados em instrumentos de tristeza, de opressão. Era isso que o judaísmo tinha feito com a religião naqueles dias. Tirado completamente aquilo que era
o que Deus realmente desejava para aqueles que o seguissem. Os discípulos de João e os fariseus, eles ficaram aqui escandalizados, né, com o estilo de vida que os discípulos estavam levando. Por quê? Porque os discípulos estavam vivendo uma vida realmente de alegria, de liberdade em Cristo, que Cristo ali naquele momento estava dando a eles. Enquanto que o povo, né, judeu, ali o povo que seguia, né, o judaísmo, eles estavam ali sobre um forte jugo, um pesado jugo sobre eles, e eles não tinham nem mesmo essa alegria, né, de servir a Deus, de adorar a Deus. Os fariseus, eles jejuavam para mostrar a sua piedade, mas não para mostrar a sua piedade a Deus, né? Ainda que, de uma certa forma, eles queriam mostrar para o povo que eles eram piedosos diante de Deus, mas na verdade eles queriam realmente era mostrar a sua espiritualidade para as pessoas, para que as pessoas o louvassem. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante também. Os discípulos de João já era para mostrar a tristeza, né, pelos seus pecados. E eles então aqui estavam jejuando justamente pelaquela questão a qual Deus, inclusive, havia colocado na lei, que era justamente o jejum uma vez por ano, que era no dia da expiação, o dia em que a nação ali se reunia para pedir a Deus perdão pelos seus pecados, né? E, amado, eles estavam jejuando, né, pela forma correta, mas ainda que pela forma correta, eles estavam com um sentimento, né, triste no coração ali, um sentimento até ruim, o qual Deus queria dar a ele, era um sentimento de liberdade, um sentimento de alegria para com eles. Então, chegar diante de Deus, o jejum, nós vamos ver, o jejum é correto, sim. Chegar diante de Deus, até mesmo jejuando para que Ele perdoe um pecado, o qual nós temos cometido, e até mesmo nos liberte daquele pecado, isso é correto, sim. Mas, amado, no final de tudo isso, o que deve trazer é a alegria. Quando nós olhamos, né, os jejuns que os homens de Deus fizeram nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver isso, né? Sempre no final há um período ali de gozo, um período de alegria, porquanto aquele que chega verdadeiramente arrependido diante de Cristo, diante de Deus, ele vai sair diante de Deus ali, tendo os seus pecados perdoados e alegre por conta de ter recebido esse perdão. Então, amado, os discípulos de João era para mostrar essa tristeza, né, pelo pecado. Agora, é interessante que a palavra aqui, jejum, que era uma palavra que naquela época era usada, né, no aramaico, tinha o sentido de luto, de estar de luto. Então, no luto, né, nós somos acometidos, sim, de uma tristeza sem tamanho. Agora, veja que os judeus aqui, quando eles jejuavam, eles ficavam tristes, tinham a intenção errada, até mesmo de conseguir algo de Deus, talvez até de formas erradas. Igual muitos, né, hoje jejuam. As pessoas hoje, por não compreenderem o que é o jejum, biblicamente, pessoas hoje jejuam até mesmo para conseguir bens. De repente, para conseguir um carro, uma casa, eu vou jejuar, né? E não é este o motivo pelo qual nós devemos jejuar, né? O jejum é sempre algo buscando aproximação de Deus. É buscando, né, algo que Deus nos perdoe, que Deus tire de repente de sobre nós a mão a qual Ele está colocando por conta de algum pecado que nós temos cometido. Então eu sei, amado, que nós estamos passando, né, por essa situação aí do coronavírus no nosso país. E não quer dizer que todo mundo que é acometido pelo coronavírus é porque é um juiz de Deus, é um pecado. Isso é a pessoa que vai saber. Nós cansamos de falar isso na igreja, né? De repente, Deus faz até mesmo alguns passarem por isso, para que essas pessoas se aproximem mais dele. De repente, nós tivemos aí, inclusive, pastores, né, passando aí com este mal durante esses dias, em todo o mundo, inclusive servos de Deus sendo atacados por esse motivo, e de repente até mesmo para que Deus desperte, né, as outras pessoas ali próximo dele sobre o Evangelho de Cristo Jesus, até mesmo que essas pessoas estão ali propagando, né, mesmo enfermos estão ali pregando o Evangelho, algo que nós gostamos, né, de saber, foi algo que nos maravilhou mesmo, o caso do próprio, né, missionário Alisson, que enfermo ali com esse coronavírus, e as pessoas ali, os enfermeiros, né,
talvez esse momento, despertaram, né, a sua fé e começaram ali do lado de fora do quarto dele, né, louvar a Deus. Então veja, amado, que Deus ele tem algo, né, que ele quer fazer por meio de tudo isso. Nós não sabemos dizer ao certo até aonde ele vai pegar, o que é que ele vai fazer com todas essas questões. E interessante, né, que no nosso próprio país, né, nós tivemos aí o chamamento do nosso líder, né, do nosso país, aí, até mesmo para um jejum no dia de hoje, para que todos, né, jejuassem em favor do nosso país. Então, amado, veja que há Deus trabalhando, né, aí, e há até mesmo algo que ele vai fazer e que nós não vamos ter condições de saber o que é que ele está fazendo agora, mas no futuro nós iremos saber o que é que tudo isso causou, não só no mundo, mas o que causou também na igreja de Cristo Jesus. Mas ele tem um propósito em todas essas coisas. O jejum, ele tem uma finalidade, e essa finalidade é de aproximar-nos cada vez mais do nosso Deus. Os fariseus e os discípulos de João, eles perguntaram a Jesus aqui, no nosso texto, por que eles não jejuavam, mas como uma forma de provocação, de censura. A ideia era que as pessoas à sua volta pudessem ver que Jesus estava indo contrário à lei. Era isso que eles queriam mostrar para as pessoas em volta de Jesus. Mas, no entanto, Jesus, né, ele ensinou algo aqui que até mesmo os fariseus ali tinham que aprender, e algo que realmente é algo precioso com respeito às Escrituras. É que nós não podemos viver na prática numa prática religiosa, né? Uma religiosidade vã, uma religiosidade falsa. E era justamente o que os fariseus faziam, né? Porque os fariseus, nós falamos, né? A lei mandava com que o homem deveria jejuar uma vez no ano. Essa era o que a lei dizia, mas os fariseus, eles faziam o quê? Eles aumentavam, né, esse jugo sobre o povo, sobre eles mesmos, e eles colocaram a lei de que não, o homem deveria jejuar 2 vezes por semana. Olha só, 2 vezes por semana. Então, olha o grau, né, desta seita até mesmo influenciar a palavra de Deus. Deus tinha falado uma vez e eles então querendo influenciar. Amado, mesmo que de repente a pessoa queira aumentar aquilo que Deus, né, disse, isso é errado. Nós inclusive encontramos, né, no livro de Apocalipse que há uma maldição para aquele que acrescenta ou aquele que tira as coisas, os ensinamentos, né, da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser ensinada, né, na medida exata a qual Deus a deu, e não colocar algo a mais. E é triste porque algumas igrejas estão fazendo tal como os fariseus. Colocam leis ali para o povo, né, da igreja, que não existe na Bíblia. E querem que aquele povo, né, viva aquilo e tal, e causa ali até mesmo uma opressão sobre esse povo, aonde muitos não têm nem mesmo a alegria de viver em Cristo, não conseguem gozar da liberdade a qual Cristo Jesus nos dá. Então esse episódio ele nos ensina aí 2 lições importantes. Primeiro, que a religião pode se transformar num fardo pesado, em vez de ser um instrumento de liberdade. Olha o versículo 18 e 19, né? Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Então veja, amado, aqui o fardo, né, colocado em cima deles, e algo até interessante, talvez eles estavam até mesmo com ciúme, porque eles tinham que viver daquela forma, né, penosa ali, todas as semanas, jejuar 2 vezes e tal, enquanto os outros não estavam fazendo nada disso, eles estavam vivendo, né, em alegria. Talvez até havia aí um ciúme, né, por parte desses que aqui perguntaram a Jesus. Mas veja, o jejum é uma prática bíblica legítima. Nós não podemos tirar isso fora. Ainda que ele tenha se transformado naquele período ali pelos fariseus em um fardo pesado sobre o povo, mas o jejum é uma prática bíblica legítima. Havia um único jejum anual, como nós dissemos, né? Nós vamos aqui ver rapidinho. Vira aí sua Bíblia lá para Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16.
versículo 29 em diante, diz assim: E isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligirei as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhante para a expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Olha Jeremias, 36, versículo 6. Jeremias 36, 6. Jeremias 36, 6 diz: Entra, pois, tu, e pelo rolo que escrevestes na minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá que vêm das suas cidades, as lerás. Então veja, amado, que o jejum aqui é uma prática legítima, sim. O jejum era feito, uma vez por ano, como no texto nós lemos aqui, no dia da expiação pelo pecado do povo. E nesse dia o povo afligia sua alma, sentia profunda tristeza pelos pecados e ali buscava então a reconciliação com o Senhor, o perdão pelos seus pecados. Ali era feito os sacrifícios, pelo povo. E essa era a única lei ali com respeito ao jejum que era colocada uma vez por ano. Está errado então, pastor, em fazer mais de uma vez por ano? Não, não está errado. Jesus não condena a questão deles fazerem mais de uma vez. Nós vamos ver aí, seguindo o nosso estudo, que o que Jesus condena é justamente a forma a qual eles estão fazendo, o porquê eles estão fazendo. Então não é a forma que ele condena, mas é o porquê, a razão pela qual eles estão fazendo. Os escribas e fariseus, entretanto, acrescentaram à lei de Deus, a tradição dos homens, e impuseram aí outras práticas de jejum, conforme nós já falamos, que eles deveriam jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Nós vemos isso aí lá em Lucas, capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, 12. A palavra de Deus diz: jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Lembra? O fariseu lá e o publicano. E eles falando: olha, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E ali, amado, Jesus, até mesmo nesse texto aqui de Lucas, está ensinando para eles que, olha, não adianta o homem querer justificar-se com as suas próprias obras. Não adianta. Eu jamais vou conseguir o perdão de Deus pelos meus pecados me chibateando, me chicoteando. Sentado lá em um lugar, onde de repente algum tipo de dor, de sofrimento é causado a mim ali para que eu seja purificado. Essa é a ideia errônea, de povos pagãos em todas as épocas. Essa ideia que de fato não transmite a ideia bíblica, o pensamento bíblico, o ensinamento de Deus para as nossas vidas. Então eram práticas erradas que os judeus ali tinham. E em especial aqui, os fariseus. Os escribas e fariseus, entretanto, acrescentaram a essa lei, fazendo com que ela fosse agravada. Eles jejuavam pelo motivo errado. E aí sim é onde está o que Jesus aqui está indo contra. Não contra eles jejuar a forma como eles estavam jejuando, ali 2 vezes por semana, mas era o motivo errado. Por que eles jejuavam? Olha comigo aí em Mateus, capítulo 6.
Mateus capítulo 6, um pouco melhor ali para a gente entender. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Mateus 6, 16 ao 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuar, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que estás em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então veja, o grande problema aqui dos judeus, o motivo errado qual eles jejuavam, era para mostrar aos homens. Ainda que eles estavam ali querendo ensinar que não era pela piedade a qual eles tinham para com Deus, na verdade não. Eles ali, quando iam jejuar, desfiguravam o seu rosto, ficavam com o semblante, descaído ali e tal, para que todo mundo visse, não, eles estão jejuando. Ou até mesmo colocaram um dia específico, segunda e quinta-feira, era o dia de jejum, e aí todo mundo sabia que ele estava triste. Hoje é segunda, hoje eles estão tristes, eles estão jejuando. Hoje é quinta-feira, eles estão jejuando. Isso para aparecer para os homens que eles eram espirituais. Quando na verdade, amado, não havia nada de espiritual sobre eles. E Jesus estava tentando, de todas as formas, em todos os momentos, mostrar para eles que a sua espiritualidade era algo realmente hipócrita. Era a demonstração de hipocrisia. Tanto diante dos homens, quanto também diante de Deus. Os irmãos se lembram daquele fato onde Moisés, ele, depois de ter ali um tempo com Deus, ele desce então com o seu semblante reluzente. A palavra de Deus diz que a glória de Deus tomou ali a parte na vida de Moisés de uma forma tão forte que as pessoas viam o seu rosto brilhando. E depois de algum tempo, o que Moisés fez foi que ele cobriu o seu rosto, para que o povo não visse que essa glória foi saindo, que essa glória foi diminuindo ali na vida dele, que esse poder que estava ali havia saído. E ele então, com o rosto coberto, ele vivia de forma hipócrita também diante do povo. E amado, muitas das vezes o que nós fazemos é isso, nós vivemos numa tremenda hipocrisia. Não é assim? Tem o pastor perto da gente, a gente age de uma forma, o irmão da igreja, a gente age de uma forma. E aí quando a gente está sozinho, quando a gente de repente está com os amigos do mundo e tal, a gente age de outra forma. Isso é hipocrisia. Isso é religião, vã. Isso é demonstração de farisaísmo. Então, amado, o que nós não podemos fazer de forma nenhuma é viver a vida cristã de forma errada. Nós devemos viver ela na sua mais pura forma. Ser realmente alguém que honra a Deus, que agrada a Deus, que glorifica a Deus, que tem a mesma ação dentro da igreja, diante do pastor, diante do irmão em Cristo, quando a gente está lá fora também, junto com os perdidos, que a gente está lá fora, junto com aquelas pessoas que nós trabalhamos, que nós estudamos, viver da mesma forma. Nós não podemos ser hipócritas. Deus não se agrada disso, e é isso que Jesus está combatendo com esses escribas e fariseus. Eles jejuavam por esse motivo errado, para atrair para si os olhares dos homens. E também, de uma certa forma, a atenção de Deus, mas Deus, de fato, ele desprezava as atitudes as quais eles tinham. Jesus não estava contra o jejum. E o exemplo disso nós temos nas Sagradas Escrituras é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele também jejuou. Olha em Mateus capítulo 9, versículo 15. A palavra de Deus nos diz: E disse-lhes Jesus: Pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Agora, Mateus capítulo 4, nós temos a tentação do Senhor Jesus Cristo, e Jesus, olha só, versículo 2, nós lemos aqui, eu li o texto errado, Mateus capítulo 4, olha o verso
1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja, amado, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mostra que o jejum não era algo errado, porque ele mesmo o praticou. Também ele deixa para nós, né, os exemplos nas Escrituras dos servos dele do passado que também jejuaram. Né? Moisés jejuou 40 dias, né? Depois que desceu ali do monte com aquelas tábuas e viu a práticas pecaminosas do povo, que ele quebra ali aquelas tábuas da lei, ele volta, né, e jejua mais 40 dias. Nós não sabemos aí se ele comeu alguma coisa no meio desse percurso, né? Acredito que não, e talvez tenha jejuado 80 dias, direto. Ele jejuou ali no Monte Horebe, os patriarcas, né? Os profetas, reis, os sacerdotes jejuaram, os próprios apóstolos jejuaram, a igreja de Deus ao longo dos séculos tem jejuado. Nós lemos aí inclusive biografias, né, de grandes servos de Deus mais contemporâneos a nós aí, e que viviam vidas piedosas diante de Deus, praticavam, né, esta ação espiritual, que era o jejum. E Deus, amado, ele ordenou, né, o jejum como um importante exercício espiritual, que é justamente para nos aproximar dele, que é para causar em nós, né, um peso pelo pecado e uma vida santa ao nosso Deus. Então veja que ele mesmo ordenou esse exercício. Mas Jesus, né, ele denunciou aqui, no caso, no nosso texto, ele jejuou aqui a hipocrisia. Ele denunciou aqui a hipocrisia destes homens que estavam ali jejuando, desses fariseus. Aqueles que desfiguravam o rosto com o fim de parecer aos homens que estavam jejuando, de demonstrar aos homens que eles eram mais espirituais. O jejum dos escribas e fariseus era um ritual para a sua própria exibição, para exaltar a si mesmo. E não era uma expressão, né, de um coração quebrantado diante de Deus. O jejum deve seguir aí alguns princípios na vida daquele que jejua. Aquele que jejua deve ter o seu coração quebrantado, deve estar vivendo ali com o seu coração arrependido. Ele deve chegar diante de Deus com confissão de seus pecados. Ele deve ali estar humilhado, né, em humilhação diante de Deus. Ele deve ter um tempo de oração, um tempo de dedicação a Deus. E o exercício espiritual de jejum se resume basicamente, amados, a isso. Quando eu jejuo, eu devo jejuar desta forma. Eu devo estar com o meu coração quebrantado diante de Deus, arrependido pelos meus atos pecaminosos, confessar a Ele os meus pecados. Lembra que a nação de Israel várias vezes, né, foi apregoado um jejum, como nós dissemos ainda há pouco, né, o presidente do nosso país aí pediu para que todas as pessoas pudessem jejuar, né, aqueles que pudessem jejuar no dia de hoje. E amado, no passado também a nação de Israel, os líderes também fizeram isso, o próprio Neemias. E o povo então jejuou, e o jejum daquele povo era justamente ali demonstrando um coração quebrantado diante de Deus por causa dos seus pecados. Israel jejuava ali por conta de uma vida pecaminosa a qual eles estavam vivendo, e eles agora estavam ali sobre o jugo, né, dos seus pecados. Eles estavam recebendo ali o peso dos seus pecados sobre eles, por conta de estarem sendo um povo preso, né, pelo exército sírio, né, pelo povo sírio. E eles ali agora em prisão, até mesmo alguns em prisão domiciliar, né, dentro de Jerusalém, mas ali estavam em prisão, estavam sendo subjugados por este povo por conta dos seus pecados. A razão era essa. A razão a qual o povo de Deus foi parar no Egito, qual foi? Foi os seus pecados, seu distanciamento de Deus. E eles então ali agora, né, naquele jejum ali, eles estão ali com o seu coração quebrantado, arrependido pela forma a qual eles estavam vivendo, confessando os seus pecados ao Senhor, humilhando-se diante da presença de Deus. Eles estavam tendo um tempo de oração ali, buscando a Deus por conta da vida a qual eles estavam vivendo, que era contrário àquilo que Deus queria para eles. E aí, amado, havia um tempo, né, de dedicação. Para que serve o jejum? É simples. Um dos fatos, né, o qual o jejum ele vai nos ajudar, é que naquele momento onde você está ali em jejum, o seu corpo, o que ele vai querer é alimento. É isso que ele vai querer.
Lembra lá, o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, nós acabamos de ler, Jesus ali, ele foi tentado, a primeira tentação de Satanás ali sobre a vida de Jesus foi, olha, tu não és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Depois de 40 dias sem comer, o que é que o corpo de Jesus, né? O corpo físico dele, sabemos que ele era, né, 100% Deus, mas também 100% homem. Havia limitações no seu corpo físico. O que mais ali Jesus queria naquele momento? Era se alimentar. E o que é que o nosso corpo mais quer quando a gente começa a jejuar? É o alimento. Só que na hora que nós lembramos, né, de comer, e na hora que nós estamos ali em jejum, estamos padecendo essa necessidade do alimento físico, é o momento onde nós devemos nos alimentar espiritualmente. Então é o momento no jejum ali em que eu vou ler a Bíblia, em que eu vou orar a Deus. Isso durante o dia, várias vezes eu vou fazer isso. Então é um exercício espiritual. Então, lendo a Bíblia, orando, eu vou aproximar mais de Deus. Eu vou conseguir ouvir melhor a Deus. Porque agora eu não estou, né, naquela minha vida normal durante o dia, onde de repente eu oro, eu leio a Bíblia poucas vezes, eu tenho muito contato e até gasto muito tempo da minha vida com as coisas deste mundo, que vão me influenciar até mesmo para o mal, mas agora não, eu estou tendo um tempo de dedicação a Deus no jejum. Então por isso, né, o jejum era tão importante. Então, amado, ele denunciou aqui, não foi a prática do jejum, mas foi a hipocrisia a qual aqueles homens viviam. O jejum dos escribas e fariseus era um ritual para a sua própria exibição, né, para a sua própria promoção. E não havia neles nenhum tipo de quebrantamento. A vida que Jesus oferece é como uma festa. E aí Jesus vai falar sobre isso. Que não precisa ser vivida, né, penosamente como eles viviam. Mas a vida que ele oferece é uma vida de expressão de grande alegria. E aí é onde Jesus ele vem no verso 19, ele diz: E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. É como se você hoje fosse convidado a uma festa de casamento, para um casamento, e você de repente, olha, não, hoje vai ter aquela festa, né? Vai ser um buffet espetacular e tal, e aí você fala assim, não, eu vou jejuar hoje, né? Então hoje vai ter o casamento, vai ter uma festona, mas eu vou jejuar. Então Jesus ele está dizendo aqui, olha, não pode, isso não vai acontecer, né? A pessoa vai ir para uma festa em jejum, ela não vai. Se for para ir para uma festa e não poder comer nada, a pessoa fica em casa. E Jesus aqui está dizendo, olha, eu sou o noivo. Nós estamos aqui em festa porque eu sou noivo, eu estou aqui. E agora eles não podem jejuar. Então a vida cristã, Jesus aqui começa a mostrar que a vida cristã é como essa festa de casamento, a qual ele aqui relata no início. E não como um funeral, como era a palavra lá que nós acabamos de dizer no original aramaico, que era essa ideia de jejum, era um funeral, era uma coisa triste, né? Então a festa de casamento era uma celebração de alegria e não de tristeza. Diga-se de passagem, irmãos, que naquela região as festas de casamento duravam uma semana até mais. Era uma semana o povo festejando, alegria completa ali. Então, Jesus está falando sobre isso. A vida com Ele é uma vida de alegria. E é interessante que quando nós olhamos, né, para a nossa vida, nós vemos isso. Mesmo quando nós estamos passando por problemas difíceis, por situações, né, de sofrimento, ainda assim nós conseguimos ter alegria. Enquanto que aquela pessoa perdida, aquela pessoa sem Cristo, ela às vezes não consegue ter. Ela não consegue achar nenhum motivo para se alegrar, porque ela está passando por sofrimento, uma tristeza tamanha. Como é que ela pode se alegrar? Então a piedade aqui farisaica era medida pela tristeza do jejum, enquanto que a piedade cristã, ela é manifesta pelo tamanho da alegria. Aquele que serve a Deus verdadeiramente, aquele que tem Cristo no seu coração, aquele que está na presença do noivo, ele vai ter alegria. Então as bodas de casamento, ela durava muito tempo, era um momento de alegria. E ali Jesus está dizendo, olha, os meus discípulos não jejuam porque eu estou aqui, nós estamos em festa, nós estamos em alegria. Em alegria.
Os convidados às festas das bodas estavam também dispensados dessa obrigação, segundo Jesus, quando ele diz aí no versículo 19, ele diz assim: enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Não podem. Não tem motivo, não tem razão, né, para jejuar. Assim será, amado, depois, né, quando nós estivermos no céu, quando nós tivermos nosso corpo glorificado, estivermos libertos, né, do poder do pecado sobre nossas vidas, nós não teremos motivo para jejuar. O céu vai ser uma tremenda festa de adoração, né, de louvor ao nosso Deus pela eternidade. Não vai haver tristeza alguma naquele lugar. Então, amado, Jesus aqui ele fala: olha, os discípulos não podem, porque eu estou presente. Agora veja que o texto ele continua dizendo no versículo 20: mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Aqui esse texto nos remete a dois pensar. Jesus aqui fazendo a profecia, né, da sua crucificação, onde ele seria morto, seria retirado então dentro do grupo dos discípulos, levado ao Gólgota, ali crucificado, morto. Então já nos remete a esse pensar sobre a profecia da sua morte. E também nos leva à profecia da sua ascensão, aonde ele também seria retirado dentre agora o seu povo aqui na terra e levado para o céu. E esses dias que viriam, que então eles jejuariam, seriam justamente nesse período aqui. E depois, né, nas bodas, quando nós estivermos com Cristo, sim, no céu, o casamento da igreja, né, com Cristo, aí não há mais uma razão para o jejum. Então, nós ali estaremos nos alegrando, né, pela eternidade, em uma celebração constante ao nosso Deus, né, ao nosso Salvador. Então, a vida cristã, ela deve ser acometida sempre por alegria. A vida cristã é como um casamento. Jesus está dizendo aqui que é o casamento, né, do povo dele, né, da igreja com ele. Nós estamos aí comprometidos com Jesus. Amém, irmãos? Comprometidos com ele. Nós já estamos, acredito eu, né, pouco tempo aí para ser consumado esse casamento de fato e nós sermos levados, né, a igreja ser levada para esse casamento, para o céu. O casamento judeu ele tinha 4 estágios. Era o noivado, a preparação, a chegada do noivo e as bodas. E é justamente esse o fato qual nós, a igreja, passamos. O noivo já foi a nós apresentados. Nós já estamos comprometidos, né, com ele. Há agora essa preparação. E em breve, né, nós iremos às bodas. A igreja não é apenas o grupo dos amigos do noivo. A igreja é a própria noiva. É isso que a palavra de Deus nos diz. Hoje nós celebramos a alegria, né, da salvação, mas um dia nós entraremos na casa de Deus, Pai, e para então ali celebrarmos jubilosamente, eternamente, esta união a qual nós tivemos com Cristo pela eternidade. Então veja, amado, a importância, né? O que Jesus estava ensinando para aqueles homens era algo extremamente importante. O que ele estava ensinando aos discípulos era algo extremamente importante. Era o que Jesus estava ensinando. Que a vida cristã, ela deve ser celebrada jubilosamente. E deve haver uma alegria realmente em nós por servirmos a Deus, por servirmos a Cristo Jesus. E que em alguns momentos nós vamos ter sofrimento, sim, nós vamos ter que passar até mesmo por um período de jejum para nos libertarmos de algum pecado que nós estamos cometendo. De repente, orarmos, intercedermos por outras pessoas, né, como nós faremos aí pelo nosso país, estamos fazendo, né, pelo nosso país, servindo aí ao nosso Deus, orando ao nosso Deus, buscando do nosso Deus, que o nosso Deus ajude o nosso país, que as pessoas, né, que estão acometidas por essa enfermidade não venham a morrer, né, um grande número delas. Nós sabemos que um número expressivo já morreram e morrerão, mas nós estamos buscando em Deus isso. O desejo, né, de que essas pessoas elas continuem, né, com vida. Então veja, amado. Segundo,
O Evangelho abre as portas para uma vida nova. Uma vida nova. Lembra que nós dissemos lá no início, né? Que os nossos pais viviam naquelas tradições religiosas, vãs. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que já recebemos a Cristo Jesus como nosso Salvador, entendemos que o perdão pelos nossos pecados não pode ser adquirido pela punição física dos nossos próprios corpos, ou de qualquer outra forma, né? Sendo pago por dinheiro, ou de qualquer outra forma, porque nós já entendemos que o perdão pelos nossos pecados é Cristo quem dá. É Ele que deu na cruz do Calvário. Então nós podemos viver alegremente uma vida nova, uma vida diferente daquela a qual viveram os nossos pais. E Jesus aqui, ele usou três figuras, né, em sua conversa com os fariseus. A primeira figura, né, nós já tratamos na semana passada, que foi a questão do médico, ele dizendo, olha, os sãos não precisam de médico, né, e sim os que estão enfermos. Agora nós vamos examinar as outras duas figuras, que é justamente ele falando sobre o remendo novo num tecido velho, numa roupa velha, e também o vinho novo em odres velhos. E quais são aí as lições, né, que ele quer nos ensinar? Primeiro, que a vida cristã não é um remendo ou uma reforma do que está velho, mas é algo totalmente novo. É isso que ele quer nos ensinar. Olha o verso 21. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Isso, as donas de casa sabem muito bem, né, sobre isso. Se tem uma roupa que precisa remendar, não pode ir lá pegar um remendo novo, um pano novo, e remendar naquele tecido velho. Porque o que vai acontecer? Aquele remendo novo, ele já está mais forte, ele ainda está mais forte, aquele pedaço de tecido. Ele ainda não esticou o que deveria esticar, ou talvez não encolheu o que deveria encolher. E quando ele então for colocado naquela roupa velha, e ele então for ali lavado, o que vai acontecer é que aquele remendo, na maioria das vezes, principalmente naquela época, encolheria, e então a rotura, ou seja, o buraco que tinha naquela roupa, ia ficar ainda maior do que já estava. E Jesus aqui, ele está ensinando, né, para nós o quê? Que a vida cristã, ela não é uma reforma dos meios religiosos, né, do judaísmo. Não é uma reforma do judaísmo. É uma nova aliança. É um meio de vida completamente novo do que aquele que era apresentado pelo judaísmo. Então, um remendo novo num pano velho abre essa fissura. Assim como o cristianismo, né, o real cristianismo, não é uma rotura no judaísmo, nem um remendo, né, as práticas judaicas, porque isso também, os dois não conseguiriam andar juntos. Não teria como, né, andar juntos. Então, o cristianismo, né, aquilo que Jesus veio ensinar, é algo, sim, novo. Novo. O que era a lei? Para que servia a lei? Nós temos estudado aí a Epístola de Paulo aos Romanos nas quartas-feiras, e a lei, ela veio para quê? Ela veio para apontar o nosso erro, para mostrar para nós que nós somos pecadores, para mostrar para nós que nós jamais teremos condições de viver aquilo que a lei diz, aquilo que a lei pede para que a gente viva. Nós jamais teremos condições. E por isso nós precisamos de alguém que possa, né, nos redimir. Alguém que possa, de fato, cumprir a lei por nós. Pagar o preço por nós. E a lei, então, ela faz no seu final apontar para Cristo. E Cristo é esse cumprimento novo, né, da lei. É aquilo que veio realmente, cumpriu a lei por nós. Aquele que morreu pagando ali na cruz o preço pelos nossos pecados. Cristo é a única forma do homem ter e obter a salvação. Então é Cristo Jesus. Então veja, amado, o que a palavra de Deus, né, nos ensina. O vestido velho era o antigo sistema da lei. Os velhos costumes, né, do povo judeu. E agora Cristo é o novo. É a nova aliança, né? Está aí em Cristo Jesus. A vida cristã não é uma mistura do velho com o novo. É algo completamente novo. O Evangelho transforma e liberta. O Evangelho é a palavra de Cristo. O judaísmo, com seus preceitos legalistas, era letra morta. É assim, né, que Paulo fala. O Evangelho liberta. E o legalismo, ele mata.
O evangelho salva e o legalismo faz perecer. Amado, Jesus aqui ensina algo bem simples, bem claro àquele povo. Também ele diz que a vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura velha e arcaica. Olha no versículo 22, ele diz assim: e ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. O que era o odre? O odre era feito, né, com a pele de animal. Eles faziam então, costuravam, né, a pele daquele animal, de forma que eles poderiam depois guardar o vinho ali dentro. Então, quando aquele odre novo, ele ainda tinha flexibilidade, ele conseguia esticar e tudo mais. Então, eles colocavam um vinho novo ali, e o vinho, ele entrando no seu estado de fermentação, ele produzia os gases, e ele então expandia a pele, né, daquele animal, ele expandia o odre, e assim a pele, né, era conservada com esses gases, e também o odre conservava o vinho, segurando ele ali, retendo ele ali. Já quando era pego um odre, né, velho, como aqui Jesus diz que não se pode colocar um vinho novo em odre velhos, o odre velho, aquela pele de animal, o odre que já tinha sido usado, ele já tinha expandido o que ele poderia expandir como pele, e ele já tinha ressecado também. Então, se alguém pegasse esse odre velho e colocasse um vinho novo ali, os gases daquele vinho novo iriam fazer com que o odre se arrebentasse, e ia se perder tanto o odre quanto o vinho. É o que Jesus aqui ensina. Então, na Palestina, o odre era algo, né, que guardava o vinho, e era feito de couro, era produzido por couro. E aí, o vinho novo aqui, Jesus está dizendo, né, que ele, neste odre velho, ou seja, nessa forma arcaica ali do judaísmo, faria justamente com que tudo se arrebentasse. Então, por isso, Jesus ele separou bem, né, essa questão. A lei é o Velho Testamento e Cristo Jesus, né, um novo, ou seja, uma nova aliança, né? Uma velha aliança e uma nova aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. E isso não pode se misturar. Jesus é único, a lei jamais pode ser capaz de salvar qualquer pessoa. Não dá para ser salvo, né? Eu sou salvo por Jesus e por cumprir a lei. Não existe isso. Essas duas coisas não se misturam. O homem só pode ser salvo, só pode receber vida plena, né, de gosto, alegria, somente em Cristo Jesus. A lei, ela vai continuar apontando para a sua fragilidade, para a sua vida pecaminosa. A lei só vai continuar fazendo isso. A lei tem sua importância na vida cristã até hoje? Tem sim. Não estamos dizendo, e nem Jesus quis dizer isso, que nada da lei tinha importância. Não queremos dizer isso. Até mesmo muitos dos mandamentos, né, da lei, Jesus trouxe, né, para a palavra de Deus aqui no Novo Testamento, nessa nova aliança. A forma, né, qual nós devemos andar, dando um bom exemplo, né, tendo uma boa conduta, uma boa moral. Isso Deus trouxe para nós no Novo Testamento. Nós não estamos negando a importância da lei, mas nós não estamos também mais debaixo do jugo da lei, aonde a lei ali nos condenava. Nós agora estamos em Cristo, né? Nós somos salvos. E como nós bem sabemos, salvos eternamente, salvos para sempre. Nós não perdemos, né, a salvação de forma nenhuma. Então, por fim, o cristianismo ele requer novos métodos e novas estruturas. Não podemos ter o coração duro como os odres ressecados pelo tempo. Nós não podemos ter a nossa vida, né, condicionada àqueles velhos rituais das nossas religiões passadas. Não, nós não podemos. Nós precisamos manter o nosso coração aberto à mensagem transformadora do Evangelho e deixar com que a palavra de Deus ela trabalhe em nossas vidas e ela vai então nos moldando a cada dia da forma como Deus quer que nós sejamos moldados. E também
Nós não devemos, né, ter essa falsa espiritualidade, olhando para os outros, acusando as outras pessoas, mas isso, quando nós deixamos a palavra de Deus agir em nossa vida, nós vamos ter uma espiritualidade correta, e nós vamos olhar o irmão caído e nós vamos ir ali ajudá-lo. Aquele irmão que está passando por problemas, né, espirituais, sejam eles físicos, seja o que for, nós vamos ajudar, porque agora a palavra de Deus ela tem livre acesso sobre a nossa vida, o comando, né, sobre as nossas vidas. Então Jesus, né, ele ensina-nos justamente sobre isso. Ele ensina que nós devemos entender, assim como os fariseus deveriam entender, que há um renovo espiritual sendo feito em nós a cada dia. Começou, né, na nossa salvação, mas há um renovo espiritual em nós sendo feito a cada dia. Nós não precisamos viver, né, de falsidades e de hipocrisias. Vamos orar.